Jornal Atos, olha só, mais uma vez o Dia de Copa está aqui para levar você as informações do que está acontecendo no Catar, a principal competição do mundo, né, do futebol. Chegou a mais um dia de disputa, ao último dia da primeira rodada, os dois últimos grupos jogaram hoje e claro, né, a expectativa maior nossa para a estreia da seleção brasileira, o Brasil que estreou contra a Sérvia, num jogo que havia muitas expectativas, não só, lógico, por ser a estreia, mas a forma como o técnico Tite colocaria o time em campo. Tite, ele havia, de certa forma, anunciado um Brasil mais ofensivo, isso pelo menos havia sido noticiado ontem, inclusive ontem nós falamos aqui no dia de Copa, um Brasil que teria Vinícius Júnior e Paquetá, e dessa forma foi. Tite colocou um 4-3-3 em campo, né? 3 jogadores no meio, contando com o Neymar um pouco mais recuado, né? Então tinha Casemiro, Paquetá e Neymar, e no ataque ele decidiu por Rafinha, ali no ataque pela direita, Vinícius Júnior e Richarlison, que viria a ser o grande nome da partida, mas calma, no segundo tempo. Por quê? Primeiro tempo, olha só, primeiro a gente gostaria de dizer que o técnico Stojkovic, ele até fez uma brincadeira ao ver o pré-anúncio da escalação, ele brincou, quem que deveria defender? E aí o Tite, ele puxou aquele velho chavão do melhor ataque é qual? Melhor defesa é qual? Melhor defesa é o ataque. Pois é, e assim foi. O Brasil conseguiu segurar a Sérvia, que fez um jogo fraco na questão técnica, mas no primeiro tempo conseguiu segurar e impedir o Brasil naquele último toque. A cabeça da área, a zaga da Sérvia, teve um bom primeiro tempo, o Brasil também facilitou, parecia um pouco nervoso, a garotada brasileira parecia um pouquinho nervosa, o Neymar um pouco tímido também no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, e aí o Brasil teve essa dificuldade, fechou 0-0, mas no segundo tempo aí a coisa ela andou, aí a coisa não andou, a coisa ela correu, o ataque da garotada, olha, deixou os sérvios tontos, o Brasil ainda começou com um pouquinho de dificuldade, mas até o primeiro gol esse, aliás os 2 gols foram de Richarlison, né, o Pombo, o Brasil não só pelos gols, mas a volúpia, a forma como o time atuou, utilizando muito bem os lados, fazendo a bola girar, fazendo com que a bola chegasse. Aliás, o Brasil, se você fizer uma análise, não dá para dizer qual foi o caminho da vitória com relação à parte tática, né? Se houve um caminho, na verdade foram vários, inclusive quando o time teve que fazer as suas alterações. A gente lembra, olha só, durante a partida, o Tite fez as 5 alterações, entraram Fred, aí numa necessidade depois de 1-0 de segurar um pouco mais a Sérvia, que tentava mostrar um ímpeto, entraram na sequência Antony no ataque, que começou um pouquinho titubeante, mas depois foi bem. O Antony é uma figura, praticamente ele, o 12º, 13º jogador, sempre entra muito bem nessa seleção do Tite, o Gabriel Martinelli e também o Gabriel Jesus, além do Rodrigo, né? Então praticamente só jogadores de ataque entraram, e esses jovens jogadores, inclusive com a saída do Neymar, vai parecer até pegar no pé do Neymar, mas é uma verdade. Com a saída do Neymar, essa molecada do ataque deixou os sérvios tontos. O Sérvio não conseguia marcar, porque a bola poderia vir de qualquer lugar. A criação poderia vir de qualquer dos lados. O segundo tempo do Brasil é um primor. O segundo tempo do Brasil, a atuação dessa molecada do ataque deixa o torcedor com uma expectativa muito alta. Mas para isso, atrás também tivemos ótimas atuações. A atuação, por exemplo, do lateral Danilo surpreendeu, porque Danilo não é só alguém de defesa, mas tem sido esse jogador, esse lateral que fica um pouco mais para segurar, mas foi bem na composição e na ligação da parte da defesa com o meio ali pelas laterais. Um outro nome que precisa ser destacado de Casemiro, mais uma vez o volante do Real Madrid, volante da seleção brasileira já há algum tempo, mostrou por que é titular de Tite, por que é um dos donos dessa seleção brasileira, por que é um dos melhores jogadores do mundo na posição. E voltando a falar do ataque, o Brasil muito bem, o Brasil com uma atitude muito boa, o garotada no segundo tempo não sentiu, parecia que essa molecada já havia jogado 2, 3 Copas do Mundo, e olha só, o Brasil amassou a Sérvia, e a Sérvia, por outro lado, surpreendeu. Uma Sérvia preocupada, uma Sérvia sisuda, uma Sérvia que não conseguia criar, uma Sérvia nervosa, e ficou bem aquém daquilo que nós esperávamos de um time que poderia dificultar essa partida de estreia do Brasil na Copa do Mundo. Então, muito bem, tivemos um 2-0, um resultado não só pelos gols, aliás, que golaço o segundo gol do Pombo, né? Um baita gol, um gol deve ficar marcado aí para essa edição da Copa do Mundo. Então você tem um Brasil que não só pelo resultado, mas pela atuação deixa o torcedor com uma expectativa muito grande, deixa a gente, claro, linkando o Brasil entre os principais favoritos
não só pelo que ele foi feito antes, né? O Brasil já entrou na Copa como um dos, se não o principal favorito, mas também pela atuação na primeira partida. Lembrando, o Brasil tem ainda a Suíça e a equipe de Camarões. Falando dos outros jogos bem rapidinho aqui, os outros jogos do dia. Aliás, começando por Suíça e Camarões, que fizeram o primeiro jogo do dia, né? O jogo das 7 horas da manhã, um jogo muito fraco, um jogo muito ruim. Camarões e Suíça apresentaram um pouco com relação à criatividade, e aí 1-0 da Suíça, pelo menos fez com que o jogo não acabasse naqueles amargos 0-0 que a gente tem visto muito aí na Copa do Mundo, e a Suíça acabou vencendo, garantiu seus 3 primeiros pontos. Na sequência, vamos falar do grupo H. Uruguai e Coreia fizeram um jogo ruim, fizeram um jogo de muita luta, mas um jogo de pouca criação, poucos lances de muito perigo. O Uruguai é aquilo que a gente já espera, né? O Uruguai é uma equipe aguerrida, com alguns jogadores já veteranos, uma mescla, mas acabou não conseguindo a vitória diante do apenas combativo Coreia do Sul. Coreia que tem o som, né? Foi bem no primeiro tempo, pelo menos, mas nada que preocupasse os sul-americanos. Portugal e Gana fizeram a terceira partida do dia, a partida da 1h da tarde aqui para o Brasil, e aí Portugal, esse time sim, é preciso dar uma olhada, um jogo bonito de se ver, principalmente no segundo tempo, né? O João Félix, o jovem João Félix, o João Félix, há quem diga que ele é uma eterna promessa. Todo mundo fala, olha, o João Félix vai arrebentar no futebol mundial. E a coisa nunca vai do jeito como os portugueses acreditam. Isso tanto na seleção quanto no Atlético de Madrid. Mas essa estreia foi muito boa do jovem português, e aí o Portugal conseguiu, inclusive o João Félix faz o segundo gol. O terceiro gol foi marcado pelo Rafael Leão, atacante muito bom fisicamente, de qualidade técnica também, atacante do Milan, e é outra promessa aí dessa equipe de Portugal. Mas precisamos deixar o primeiro gol para o último, né? Primeiro gol de Cristiano Ronaldo nessa Copa do Mundo, um gol de pênalti sofrido por ele mesmo. Cristiano teve uma atuação de certa forma discreta, mas participativa, né? Parece incongruente essa frase, mas discreta pelo que a gente sempre espera do Cristiano, mas participativa com a bola no pé e participativa sem a bola. O Cristiano, ele acaba sendo, de certa forma, um técnico dentro de campo, pelo menos na parte emocional, na parte motivacional. E o Cristiano fez o seu primeiro gol na Copa do Mundo, o primeiro gol de Portugal, e olha só, entrou para a história mais uma marca nessa carreira fantástica de Cristiano Ronaldo. Ele é o primeiro jogador a marcar em 5 Copas do Mundo. 5 Copas do Mundo. O seu grande adversário, né, Messi, havia marcado na derrota para a Arábia Saudita, havia entrado para o grupo seleto, o grupo aí de 4 jogadores com gols em 4 Copas do Mundo, mas aí Cristiano Ronaldo, com esse gol, se fixa como o jogador de gols em 5 Copas. Fantástica carreira, fantásticos dados, e a gente vai esperar de Portugal o que mais que vem por aí. Será que os portugueses podem infiltrar o grupo de elite de favoritos nessa Copa do Mundo? Vamos acompanhar, né? Lembrando, olha só, a gente continua amanhã tem mais 4 jogos, né? O grupo A com 10 horas da manhã, Catar e Senegal. À 1h da tarde, a Holanda enfrenta o Equador. E pelo grupo B, às 7 horas da manhã, Gales e Irã. O Irã, aquele que tomou uma goleada dos ingleses, né? Vai tentar sonhar com uma recuperação aí muito difícil, enfrenta a equipe de Gales. E na parte da tarde, nós temos uma boa partida, pelo menos essa é a expectativa. 4 horas, Inglaterra contra o jovem time dos Estados Unidos. Estamos ficando por aqui, claro. Programa um pouco mais quente hoje, vitória do Brasil, né? A gente vai continuar acompanhando essa Copa do Mundo, nós aqui do Atos, vocês aí. Lembrando, participe, comente, curta, compartilhe nosso conteúdo no Facebook, YouTube, Instagram e, claro, no Spotify. Até mais, o Dia da Copa fica por aqui.